minha beleza e também o meu processo de cozimento. A gente sempre vai começar os cortes a partir de um fatiado, ou seja, uma fatia. Então, qualquer ingrediente, se for cortado, vai me gerar pedaços ou fatias, né? Terminei. O que eu posso pensar? Da fatia, eu busco o melhor ângulo do alimento para poder começar a fazer os meus cortes iniciais. Então, se eu aprendi a fazer um julienne, aprendi a fazer um brunoise, eu consigo desenvolver qualquer outro corte. Então, qual é o conceito? Julienne vão ser mais ou menos tiras que vão ter um tamanho de 2,5 cm a 5 cm. E também aqui nessa parte, né, que vai definir a grossura da fatia, ele vai ter 3 mm de um lado e 3 mm de outro. Então, se eu definir um julienne, eu consigo crescer o julienne e fazer dele um batonete. Também consigo diminuir ele e fazer um julienne fino ou alumete. Também, se eu pegar o julienne, por ele ter 3 mm desse lado e mais 3 mm desse lado, se eu cortar ele em 3 mm, eu vou gerar um brunoise, que é um cubo de 3 por 3 e 3 mm. Se eu crescer um brunoise, eu vou ter um cubo pequeno, ou seja, o dobro. O triplo de um brunoise vai ser um cubo médio. E também, se eu multiplicar por 5, eu vou ter um cubo grande. Então é fácil de compreender se você pegar a base dos dois iniciais. Juliennes, tiras de 3 por 3 milímetros com 2,5 a 5 centímetros. E o brunoise, cubos de 3 por 3 e 3 milímetros. Como que a gente calcula, né, o corte? Se você pegar esse contexto do brunoise, do julienne, é só hora você diminuir ou aumentar o tamanho dele. Então, se eu pegar dois brunoises e colocar juntos, eu vou ter um cubo pequeno. Se eu pegar de 3, 4, 5, eu vou aumentando, vou ter sempre um cubo do mesmo tamanho. Até botar com ele uniforme. Aqui a gente definiu alguns cortes. Esses cortes são bem legais, mas eu vou mostrar para vocês na prática. Então, a primeira coisa que a gente pensa é em como cortar o alimento. Então, vocês vão para a bancada de vocês, vão separar esse material igual eu separei aqui, um pequeno corte, para tirar o descarte, o kit de vocês, que cada um vai cortar individualmente, uma régua, né, eu pedi para vocês trazerem, e quem não trouxe a régua, a gente vai usar o palito de fósforo. Fora isso, o material normal de vocês, né, que é a faca do chefe, a faca de legumes e também o descascador de legumes. O que a gente vai pensar? Na maioria das vezes a gente vai utilizar até os 6 centímetros da sua régua, então não precisa ser uma régua grande para treinar corte. Essa daqui, por exemplo, tem 30, é demais. Nunca vou ter um corte que vai chegar em 15, por exemplo, vai ser sempre até 5 centímetros. Então a gente vai utilizar essa partezinha da régua, é só encaixar ela na bancada e aí você vai vir com a ponta da faca, ó, vai vir contando os milímetros. Então eu tenho 1, 2, 3, vamos mais, né? 4, 5, 6, a gente vai ter um cubo pequeno, né? E por aí vai crescendo até ficar um cubo grande. Então o macete, na verdade, é você definir qual o tamanho inicial do seu primeiro corte. Definir o primeiro corte, a gente vai reproduzindo esse corte ou vai aumentando ele, né? Para poder criar os nossos futuros cortes ou os novos alternados. Então o que a gente vai ver? O primeiro, um dos ingredientes mais legais para se treinar corte é a cenoura. Porque a cenoura ela nos possibilita fazer qualquer tipo de corte. Então inicialmente a gente vai utilizar ela porque ela é mais fácil. Vocês devem ter notado que eu não trouxe cebola, exatamente para vocês não chorarem e ficar pior ainda, né? Já vão estar contando milímetros aqui, com cheio de água, então é sempre possível. Mas a cebola também é um tipo de corte alternado, né? Chamado de émincé, que é aquele corte do repicado. Vou só descascar aqui para poder começar a fazer os cortes. Inicialmente, a gente estabelece o quê? O maior corte vai ter no máximo 6 centímetros, não é? Que é o batonete, aquele corte da batata frita. Então a gente mais ou menos vem aqui com a nossa cenoura e define quantos centímetros ela tem. Essa daqui está pegando em torno de 8 centímetros. Então vamos pegar a metade dela para fazer os nossos cortes iniciais, vai dar 4 centímetros. Então para um julienne já está legal, né? Porque o julienne ele vai ter no máximo 5 e vai estar entre 2,5 e 5 centímetros. Então o que a gente faz? Começa, a primeira parte do corte é você entender que você vai precisar de ângulos iguais.
que é um ângulo igual? Ele vai ter que estar desse lado num ângulo reto, desse lado e desse lado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a chamada calibragem. O que é a calibragem do alimento? É você deixar ele seguro para o corte e também igualar todos os ângulos dele. Então essa cenoura, quando eu for pegar, ela vai escorregar. Então a primeira coisa que eu faço é vir aqui e cortar uma pontinha para deixar ela reta. Acerto. Ó, deixei aqui, ó, já está seguro. Então eu fiz a primeira calibragem. A segunda calibragem, também deixando ela bem retinha. Do outro lado e do outro lado. Quando a gente trabalha em restaurante, isso daqui é reaproveitado para fazer purê, para fazer sopa, para fazer caldo, tá? Aqui vai acontecer esse descarte. Vou pedir para que vocês coloquem tudo num bol alternado para a gente poder fazer um caldo depois, os monitores fazer alguma coisa. Mas em restaurante, por exemplo, isso daqui poderia ser um purê de cenoura, uma sopa, um caldo, um fumo, aí vai. Primeira coisa que a gente faz, ó, depois que eu tenho meu ingrediente calibrado, todo certinho, confere para ver se ele está certinho, seguro na mesa, põe a sua mão em cima. Essa mão em cima vai te dar segurança. Então é aqui que eu vou agarrar minha mão para começar a fazer os meus cortes. Então você vai pensar o quê? Se o Julienne tem 3 milímetros e o Brunoise é 3 por 3 e 3 milímetros, se eu fizer um fatiado de 3 milímetros, depois eu consigo botar um Julienne perfeitamente. Então o que eu venho? Encaixo a cenoura junto à régua, alinho a 0 e conto 3 pontinhos da régua. Contei 3 pontinhos da régua, mais ou menos, eu vou ter esse daqui. Seria fatias, né? Isso daqui é um fatiado, vamos parar para pensar assim. Então eu fiz fatias de cenoura, nesse caso. 3 milímetros também é um palito de fósforo. Um palito de fósforo é um exemplo de um Julienne. Lava ele direitinho e aí calcula, ó. Aqui eu tenho 3 milímetros, aqui eu tenho 3 milímetros e ele tem mais ou menos 5 centímetros de tamanho, se a gente for perceber. Então o palito de fósforo é o nosso Julienne. Também posso fazer o cálculo em cima do palitinho de fósforo. Se eu não consigo enxergar os milímetros aqui na régua para poder cortar, seria mais ou menos isso aqui. O que eu faço? Coloco o palitinho de fósforo em cima do alimento, encosto a faca e com o meu dedo empurro o palito de fósforo até encostar na faca. Coloco, alinho a minha mão direitinho, retiro a faca e retiro o fósforo. O meu dedo vai passar onde o corte vai ter que acontecer. Então, aqui eu fiz um fatiado de 3 milímetros com a ajuda do palito de fósforo, foi? Que é a mesma coisa da régua. O que eu vou fazer agora? De novo, posso usar a régua, alinho a cenoura na régua, conto 3 milímetros e, novamente, corto o alimento. Fiz o primeiro, ele vai ser a base do segundo. Então, cortei aqui. E assim, eu vou fazendo o terceiro, o quarto, o quinto, vou embora, né? Sim. Fiz esses daqui, eu tenho Juliennes. Então, do fatiado, eu variei um Julienne, tá bom? Faz então, uns cortes virados pra cá, Thiago, oi? pra gente, o pessoal do futebol. Vocês conseguem? Chega um pouquinho mais pra cá, vocês não conseguem, não? Por causa do seu ângulo, que a sua mão esquerda... Aqui eu também não consigo virar muito por causa daqui. Então, se eu fiz um fatiado, ou fatiado de 3 milímetros e conseguir cortar o Julienne de 3 milímetros, se eu fizer os Juliennes tradicionais, então vem aqui, ó, corto por 3 milímetros de novo. O que eu tenho que pensar? O Julienne fino é mais fino que o Julienne? Isso. O que eu vou pensar aqui, ó? Eu tenho os Juliennes. Então, se eu vier com o Julienne e cortar de novo em 3 milímetros, eu vou ter um Brunoise, que é o cubinho de 3 por 3 e 3 milímetros. Tá? Aqui, ó. Cadê ele? Tá aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Ou se não, posso vir também com um palitinho de fósforo, medir e cortar o nosso primeiro. Definir o tamanho, eu tenho que cortar o resto. Então, o Julienne ou Brunoise vai vir de um Julienne cortado em 3 por 3 e 3 milímetros.
Então aqui estão os nossos brunoises. Show. São os nossos cubinhos lindos, né? Eles ficam lindos, ó. Fica liso. O julienne fino, ele é um variante do nosso julienne tradicional. Então ele vai vir num grupo à parte. Qual é o conceito para se fazer um julienne fino? Você virar ele de todos os lados e ele não se quebrar. Então esse daqui, por exemplo, se a gente pegar esse daqui, se a gente for, ele se quebra, porque ele está em um ângulo de 3 milímetros. O julienne fino tem que dobrar ele e ele não vai se quebrar. Então eu coloco o dedo aqui e tento cortar o mais fino que eu puder. Cortei bem fino. Eu de novo tento cortar o mais fino possível. Eu utilizo esse no cozimento ou mais para saladas mesmo. Cortei eles bem finos, o que eu vou fazer? Eu pego um e aí ó, dobro ele de todos os lados. Se acaso ele se quebrar, não está um julienne bom. Se ele não se quebrar, ele está um julienne legal, um julienne fino bom. Se acaso ele se quebrar, é um julienne tradicional. Então nesse caso aqui, ó, são todos bons, ó, consigo virar eles de todos os lados, ó. Então, julienne fino. Então vamos pôr esse daqui aqui, né? Para não confundir. Conseguiram entender aí? Tranquilo? Então eu fiz fatiado, julienne tradicional, do julienne variei um brunoise. Do julienne, se eu fizer ele mais fino, eu vou ter o julienne fino, que não tem espessura, tamanho, nem nada, tá? O segundo que a gente vai fazer é chamado... Ele tem esse nome julienne porque foi a pessoa que inventou? Não, na verdade são nomenclaturas que foram alternadas mesmo, para nomear coisas, não tem história mesmo não. O segundo é aquele corte de batata frita, não é? O corte de batata frita, ele é um bâtonnet, né, ou bastonetes. Ele vai ter tamanho de mais ou menos 6 centímetros. Então vamos até os 6. Uma cenoura. Vamos calibrar. Isso daqui eu até conseguiria fazer juliennes finos dele, se quiser. Calibrei. O que eu posso fazer? Ele tem 6 milímetros. Então o que eu vou fazer? Contar, pôr na metade do zero, que seria 5, né, meio milímetro, e aumentar uma casinha. Ou se não, eu conto 2 palitinhos, né? São 3 milímetros aqui, conto 2, põe palitinho, marco com o dedo, tiro o palito e corto. Então 6 milímetros mais ou menos vai ser isso aqui. Corto de novo. E aí a gente já pode fazer os nossos bâtonnets. E tem de novo 6 milímetros. Então, esse é o corte para fazer a batata frita, né? Então, a gente põe aqui também para poder usar como exemplo. O mesmo corte do bâtonnet, que tem 6 milímetros, me varia o cubo pequeno, que é 6 por 6 e 6 milímetros. Então o que a gente faz? Ó, junta eles ali, conta 6 milímetros e corta. Então aqui a gente tem os nossos cubos pequenos. Isso daqui foram calibragens, então não vou usar nesse momento, vou usar outra coisa. O cubo grande não vai vir de um julienne. Então, por exemplo, o julienne derivou o brunoise e o bâtonnet derivou o cubo pequeno. O cubo grande não vai vir de um julienne, porque imagina um julienne de 1,5 cm, uma coisa meio grosseira, né? Vai ficar uma tora de madeira no prato, então uma coisa que já não é mais usada.
Então o que a gente faz? O cubo grande, ele vai sempre vir do cubo grande. Você vai ter que calcular para poder fazer. Então geralmente você conta 5, 1, 2, 3, 4, 5, ou você usa a régua, né, de 1,5 cm. Então, ó, se a gente parar para analisar, é só calibrar ele que vai me dar um pouco pequeno, um pouco grande. Calibrou. Vem, conta 1,5 cm. Do outro lado. Soltei. De novo 1,5 cm. 1,5 cm. Então aqui a gente já vai ter os nossos cubos grandes. Tranquilo até aí? A cenoura é mais fácil para se fazer isso, vocês viram, né? Igual massinha de modelar para poder fazer. Vocês vão receber cenoura e batata para poder fazer. Então vocês vão tentar pelo menos fazer uma réplica disso aqui com cenoura e batata. Para vocês entenderem também a dificuldade da calibragem entre um e outro, tá bom? Outro corte que a gente vê, que a gente não é muito comum para poder usar, ele já não é um corte de legumes, é o chamado corte único de verduras, que é o corte chamado chiffonade. O chiffonade é feito unicamente para verduras, porque o corte mais fino do julienne é chamado de alumete, e ele vai ter uma certa grossura ainda. Se a gente for parar para analisar, uma folha é muito mais fina do que o meu corte ali. Sim. Então o que eu tenho que fazer? Tentar reproduzir o mesmo ângulo que botar a folha. Então o corte de hortaliças é chamado de chiffonade. Então o que a gente faz? Tira aqui a parte fibrosa, olha. Você pode cortar e aí cortar ela sozinha. Eu sempre falo, quanto menor a quantidade de alimento para você segurar, melhor na hora do corte. Você ficar com aquele bolo de coisa para cortar é pior do que um pouquinho. Então a gente vai embolar e aí pensa, né? Ó, qual é o diâmetro da folha? Muito fino. Então tem que cortar novamente muito fino do outro lado. Aquela maneira de embrulhar o maço de polvo inteiro na mão e cortar, ela é errada. Você pode pegar o seu pulso, a sua mão e cortar. Então você vai lá daquele jeito, segura com a garra de gato, a faca apoiada na outra mão, e aí você tenta cortar o mais fino que você puder. Essa também é chamada corte mineira, né? Quanto mais fino você puder, melhor. Sempre fazendo aquele movimento de guilhotina com a faca e a garra de gato do outro lado, com a outra mão. Cortei, ó, bem fininho. Então isso aqui é chamado de chiffonade. Então corte a couve chiffonade dessa maneira, búfalo também dessa maneira. Agora se alguém virar para vocês, corte uma cenoura em chiffonade, não existe, tá? Não tem pegadinha, lógica. pegadinha. É, não tem lógica. Outro corte também que é bem específico é o do tomate, é chamado de concassê. O concassê é o tomate sem pele, sem semente, cortado em cubos. Então, por exemplo, o que a gente vai falar nas receitas? 20 kg de tomate concassê. Não são 20 kg desses tomates pesados. É 20 kg do corte concassê. Então, ou seja, se você tirar a semente e a casca, você vai perder um peso bom aqui. Então, você vai picar 20 kg de concassê. E não 20 kg de tomate. O concassê tem duas maneiras de ser feito. Você pega uma faquinha, faz uma cruz aqui desse lado e uma cruz aqui desse outro lado.
leva na água fervendo, joga lá dentro. Joga lá dentro. Assim que você vê que a fibra ela vai começar a se enrijecer e vai puxar a casca, você retira e dá o choque térmico na água gelada. Isso é chamado de quê? Branqueamento, né? Saiu da água muito quente para a água muito gelada. A própria casca ela vai se soltar, então você tira, acabou. Então essa é a maneira de descascar o tomate. Outras pessoas também espetam um garfo e queimam o tomate em volta no fogo, né? Eu prefiro fazer ele como descascador, né? Porque às vezes algumas preparações pedem tomate bem fresquinho e esse jogado da água ou queimar acaba cozinhando um pouco a parte externa do tomate, aí fica meio meloso, fica difícil de manusear. Então eu pego o descascador normal e faço como se eu estivesse cortando uma laranja, ó. Descascando uma laranja. Bem chatinho. Você gosta mais assim porque é mais rápido, professor? Não, porque mantém mais a característica fresca do tomate. Ok. Então, por exemplo, uma salada com tomate com cassê, aí vem aquele tomate meio cozido assim por cima, não acho legal. Mas também não condeno a utilização dos outros meios. Então o tomate já está descascado. O que eu vou fazer? Tomate com cassê. Primeiro corto ele em cruz. Cortei em cruz, ele vai cair de todos os lados. Então vai ficar a ponta da parte dele em todos os ângulos. Coloco o dedo aqui em cima e vou tentar percorrer a faca por cima da polpa. Tá vendo a polpa aqui? Eu vou percorrendo a ponta da faca em cima da polpa, ó. E aí eu já retirei a semente. Aqui também é um pouco de tomate, mas nunca vai me dar um corte bonito, então também não utilizo. Ó. A semente do tomate, essa água aqui, você pode utilizar isso para fazer várias coisas. Por exemplo, fazer um molho, né, fazer um vinagrete, fazer um tempero ácido, que é uma parte mais ácida do tomate, né? Então dá para usar também. O que eu vou fazer agora? Sempre o concassê vai ser cortado em cubos. Cubos de qual tamanho? Do tamanho da espessura da polpa. Então, falar assim, vou fazer brunoise de tomate, não tem como, né? E a não ser que você corte a polpa aqui, vai te dar um maior trabalho e você repica isso daí. Vai virar um purê de tomate no final. Também não posso fazer um cubo grande porque a polpa nunca vai chegar a 1,5 centímetro. Você precisa de um marco de tomate. Então o que a gente faz? Calibra ele de todos os lados. Calibrou, vou mais ou menos ver qual é o milímetro da polpa. Então aqui deu mais ou menos 6 milímetros. Então eu vou cortar em 6 milímetros de novo. Cortei, ó, tomate em 6 milímetros. Viro desse lado e corto de novo em 6 milímetros. Então aqui nós temos tomate com cassê. Tudo bem? E aí? Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Não? Oi? Não, é só o negócio da polpa do tomate. Vai variar, vai ter tomate mais grosso. E eu vou sempre ver. Vai fazer o cubo do tamanho da polpa. Então vai ficar mais alto, mais baixinho. Tá. Tem um segundo corte que é para a cebola, que é chamado de emancê. Vocês devem ter visto na semana passada que a gente cortou a cebola e depois repicou ela. Então, esse corte chamado de emancê seria como se fosse para fazer um repicado. Então, nesse caso, vamos fazer um emancê na salsa hoje, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, cortar ela finamente
para depois fazer o EMC, que é a parte de repicagem do alimento. Então também tem alho no kit de vocês, que é para vocês fazerem um alho picadinho, que nada mais é do que o EMC também. Cortei, ó, minha mão pesa do outro lado e a faca sobe. O único movimento que eu vou fazer é para a faca descer. Não preciso fazer força. A não ser que minha faca esteja séria. Fica na escola. Deixa só. Fica na mente. Ficou bem picadinha. Oi? Não, ainda não. A partir de semana que vem já deve estar calculando menos dias já. A prova de vocês geralmente vem depois de agentes especiais e movimentos. Especiais o quê? Agentes especiais e movimentos. Então a salsa vocês colocam também no papelzinho para ela ficar sequinha, né? Aqui, ó, tem prova. Só se a gente for depois da prova de São Paulo. Com promoção. R$100. Sempre solteiro. Só à noite. Levar a pepa. Deu geek. Tô vendo que a gente colocou a cor embaixo, então coloca um papelzinho úmido ou folha embaixo. Você já foi? E por último, Despenqueiro camarão. a nossa cebolinha. Então a gente vai fatiar ela fino, bem fino. Quanto mais fino vocês conseguirem, melhor. E a salsinha depois de enrolar no papelzinho. Uhum. Então, lembrando que a cebolinha é um corte só, tá? Não posso voltar e repicar. A faca de vocês tá novinha, ela é ótima para fazer isso, tá? Pra pegar dele também. É mais fácil você se cortar com a cega do que com ela molada. Pra fora e pra lança. Nossa, meu amor, daqui a pouco o celular tá picado também. Eu vou passar fácil, mas eu vou colocar junto com a gravação do áudio. Vou deixar todas as provas. Atrás da Ana, hein? As provas. Atrás da... Então o que vocês vão Todos é com a fazer? Ana. Ah, não para. Vamos lá agora para a gente definir a nossa aula. Vocês podem fazer grupos de 4 a 5 pessoas. Vocês vão para as ilhas. Nas ilhas a Gislaine já colocou o mise en place. Vocês vão... Pera aí, galera. Volta aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a cenoura e fazer pelo menos uma amostra dessas aqui, igual eu fiz. A batata, uma amostra igual. Vai pegar o tomate, fazer em concassê, toda a couve fazer em chiffonade, a cebolinha fatiada, a salsa picadinha e o alho também picado, tá bom? Então essa é a aula de hoje. Assim que vocês forem acabando, vocês vão me apresentar para a gente poder ver onde que tá, se tem algum erro ainda, onde que a gente precisa corrigir, tá?